trabalho. Mas deixa eu começar a gravar. Pronto. Tuas parceiras falando aí, ó. Sou Helena, arrasou, amiga. Fala pra gente aí como foi que você construiu isso do princípio mesmo. Você pode até falar sem precisar trazer a metodologia como em si. Como foi que você construiu esse trabalho? Qual foi a tua primeira inquietação? Sua e de Débora, ou partiu dela primeiro, partiu de você primeiro? Como foi? Assim, em relação à construção realmente do trabalho, veja só, eu confesso para o senhor que de obra mesmo, eu li uma obra. E eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que esteja construindo um artigo. Não vá atrás de ler uma obra inteira, até porque o prazo está completamente curto. Todos nós tivemos um prazo minúsculo para formular um artigo, e não é uma monografia, é um artigo. Então, assim, a gente tem que ir atrás de coisa realmente mais pontual. Por exemplo, artigos específicos que falam a respeito desse assunto. No meu caso, eu achei muito pouco artigo a respeito do meu assunto. Eu achava, porque, eu acho que o meu recorte foi muito específico. Foi o crime de bagatela e a relação com a superlotação do sistema carcerário. Então, eu tive que ir atrás de artigo que falava sobre o crime de bagatela e artigo que falava sobre o sistema carcerário. E a conexão é o que fiz. Entendeu? Foi exatamente isso que diferencia um pesquisador. O pesquisador ele vai pegar algo que é inédito e ele não tem. Então, se você não tem a coisa exata que você quer, você vai fazer uma adequação. Por isso que é uma criação científica. Você pegou algo sobre o princípio da bagatela e algo sobre o sistema carcerário, juntou e fez o seu. É assim que funciona. É assim que funciona. Tanto é que a minha proposta de tese de doutorado é baseada em algumas coisas, da mesma forma que você acabou de dizer. Eu quero falar sobre economia ambiental, mas não tem, do que eu quero abordar, não tem falando sobre economia ambiental, mas eu quero dar suporte de dizer que o crime ambiental, na verdade minha proposta é que eu quero dizer que a economia ambiental, ela minimiza a pobreza, ela tira as pessoas da parte da pobreza, do problema social, mas ela, principalmente, ela contribui para o crescimento local, sustentável. E não tem nada pontual com isso. Eu vou fazer exatamente essas coletâneas para o que você está fazendo. Mas, por exemplo, de quem foi a inquietação inicial? Sua, de Débora, ou de ambas? Foi minha, porque assim, na realidade, ela passou um documentário no primeiro período que falava justamente do princípio da insignificância, falava do crime de bagatela. Eu acredito que quase todas as pessoas assistiram esse documentário. Aí, quando o senhor falou a respeito de fazer um artigo, eu achei o tema realmente muito interessante e muito válido, porque é um tema que não tem a atenção devida. Os magistrados, eles realmente ignoram que existem certos princípios dentro do direito penal. Aí veio essa relação, porque, de fato, se existisse realmente uma aplicação mais efetiva desse princípio, o sistema carcerário, ele, meu Deus do céu, teria uma perda imensa da sua população. Que eu até apresento no artigo que 50% da população carcerária é justamente de indivíduo que cometeu crime contra o patrimônio. Então, os crimes de bagatela estão dentro desses 50% e reduziria de uma maneira absurda, sabe? Catastrófica mesmo. Aí, para todo mundo da sala, a sequência que você utilizou para construção do seu artigo. Primeiro, você teve a inquietação, que foi a curiosidade, a vontade de escrever. A partir daí, você percebeu que não tinha uma coisa pronta, e aí você foi ler. Então, leu, produziu, e depois você conseguiu construir o artigo. Então, você leu para poder se nortear. Aí, quando você leu, você teve a capacidade de formular a sua hipótese, seu problema, o seu problema de pesquisa, ou a hipótese, ou ambos, e teve como foco do objetivo é demonstrar exatamente essa relação que existe entre o crime de bagatela e a quantidade de apenados dentro do sistema carcerário. Veja a sequência das nossas primeiras aulas, estão batendo com o que você fez. Aí eu me lembro que quando você disse, professor, aquele material que o senhor mandou para mim ajudou muito, porque eu lhe dei um material adiantado. Lembra disso? Lhe dei um material adiantado, que mostrava o formato de um trabalho como um todo.
o que é um trabalho como um todo, que é o que eu estou pedindo a todo mundo aqui. Uma introdução, ao qual você relata isso, que é o que você apresentou, provavelmente. Você colocou a maioria das informações dentro da introdução, para que a leitura ela ficasse clara, objetiva e direta, e desse aquela aguinha na boca, para que o leitor continue lendo. Então, a introdução ela tem que ter um recorte geral do que você quer. A partir daí, você deu a fundamentação teórica para os seus argumentos, que foram: você foi discutir o que era crime de bagatela, você falou sobre o sistema carcerário, até construir um capítulo falando sobre essa relação. Não foi isso que você fez? Isso. Tem que apresentar primeiro realmente o que são as coisas que vão ser abordadas para depois conseguir fazer a união. Porque eu pressupus, por exemplo, que, sei lá, uma pessoa da área de saúde pegasse o artigo e eu já começasse falando da relação do princípio com a superlotação, a pessoa ia ficar perdida. Então, realmente, tem que ter essa construção para que fique entendível e acessível para né, o público em geral. Logo depois, quando você construiu isso, aí eu vou fazer esse comentário, mas que não vai caber para o restante, que você fez um pequeno estudo de caso, uma pequena pesquisa para fortalecer os teus argumentos. Aquilo que você estava querendo fazer, você não fez para o seu artigo, você queria até fazer melhor. Eu até sugeri que você fizesse no futuro. Uhum. Mas ninguém vai fazer estudo de caso aqui, ninguém vai fazer questionário, ninguém vai fazer entrevista, ninguém aqui. Dito isso, o capítulo de metodologia ela não precisa estar claramente demonstrado. Como o artigo de Isabela provavelmente deve estar apresentando metodologia na introdução. Foi isso, Isabela? Tem um parágrafo falando da metodologia. Tem um parágrafo falando, não precisa mais do que isso. Você tem que dizer agora, tem que falar de uma forma muito bem construída. Por fim, você apresentou os argumentos e fez a conexão no último artigo, no último capítulo. Inclusive, é esse capítulo que a gente vai discutir hoje, que é o capítulo de fechamento, que você fez exatamente a interligação entre os dois questionamentos que você levantou. O crime de bagatela, junto com o excedente de presos no sistema carcerário. E você finaliza, provavelmente, com as considerações finais. Que considerações finais são essas? É quando você faz isso que você fez. Se posiciona, diz o que você entendeu, diz o que você percebeu e não o que você acha. Porque em artigo científico não tem achismo, gente. Isabela foi muito feliz quando nas considerações finais dela, que a gente percebe, quem tem um pouco mais de experiência, Isabela, eu comecei a seguir você. Se você ver na filmagem, você vai ver que você, no primeiro momento, você está numa foto menor, porque você está apresentando, dizendo mais ou menos o que você estava propondo. Quando eu percebo que você fala do tema, eu abro a tela e deixo ela gravar só você, que é o momento onde você realmente fala, apresenta, constrói e fecha o seu raciocínio. E aí você falou um pouco mais, aí foi mais o seu achar, mas é um achar científico. Então, o que é considerações finais, gente? O que Isabela fez com muita propriedade. É quando você apresenta os resultados obtidos, falados por você. Você olhou, é como se você abrisse a janela, olhasse uma coisa que estava sendo feita, você olhou a coisa sendo feita, perguntou, tirou algumas dúvidas, curiosidade normal. Como é que é isso? Por que você fez isso? Ah, você fez isso por isso, mas... Ou seja, você gastar todas as suas perguntas e depois você fechar a janela e explicar tudo com as suas palavras. Isso foi o que Isabela fez e é isso que é considerações finais. Finalizando, para vocês entenderem como é um processo, a introdução fala de tudo antes dela construir, porque você já terminou. A fundamentação teórica, o referencial teórico, você dá a base para como Isabela mencionou, alguém da área de saúde ler, e ele precisa entender alguns argumentos. O que é o princípio da bagatela? O que é enfim, os conceitos básicos, o juridiquês, por exemplo. Vamos chamar isso bem pejorativamente. O juridiquês, de uma forma mais científica, dentro da fundamentação teórica. E de uma forma construída por etapas, que também vocês já fizeram. E aí, você finaliza, antes das considerações finais, quando você pega um capítulo e fala do seu tema. E aí é onde você fala do seu tema com toda a base
que você levantou anteriormente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos capítulos que foram escritos e vão ser escritos por vocês, a partir de hoje para frente, Isabela já pegou esse vírusinho e eu acho que ela não para de escrever mais, não. Não é verdade? É verdade. Eu gostei de escrever. Assim, dá trabalho? Dá muito trabalho. Misericórdia. Mas você está constantemente lendo, né? Pensava que eu ia endoidar. Mas, no final, é muito satisfatório. Muito mesmo. Imagine que no mestrado, em cada disciplina, a gente faz um artigo. Meu Deus. No doutorado, em cada disciplina, você escreve 2 artigos. Da disciplina, da matéria. Mas não são muitas matérias, tá? Você não faz muitas matérias. Enfim. Eu estava falando que... Agora eu me perdi um pouco. Quando você está construindo o seu capítulo, você está finalizando a sua tese, falando do seu assunto, e aí eu já voltei o que eu queria falar, é que todas as afirmações, e aí eu quero que vocês prestem atenção agora, todos, nessa afirmação que eu vou fazer. E para você também, Isabela, que talvez você não tenha essa informação para você, como eu vou dar agora. Uhum. Cada parágrafo que você constrói, ele tem uma informação. E quando essa informação ela for uma afirmação teórica, você precisa da base teórica. Você precisa de tudo que você afirmar. O princípio da bagatela é isso. Quem foi que disse isso? Agora, se você comentar o princípio da bagatela dentro de um contexto mais comum, aí você você não precisa colocar uma fundamentação teórica, uma referência, um autor. Se você disser 50 mais o dobro de pessoas estão no sistema carcerário, por que Isabela afirmou isso? Porque ela viu que no Brasil, de acordo com os dados de FUL de tal lugar, está dizendo que são tantas mil vagas e tem tantos mil detentos. Então, a partir daí, ela pôde afirmar que é quase o dobro. Então, cada vez que vocês construírem um parágrafo, você está dizendo isso. Você vai escrever o que vocês escreverem. Vocês olham, então eu estou afirmando isso, eu aprendi com quem? Aprendi com fulano de tal. Então você bota o autor. E foi aquilo que eu botei nas primeiras aulas da gente. A sequência é ler, que é você adquirir conhecimento, produzir, ler, aprender, produzir e devolver autoria. Lembre-se disso. Ler, aprender, produzir e depois devolver autoria. O que é devolver autoria? É botar o autor. Entendido, gente? Eu queria agora que alguém de vocês fizesse alguma pergunta à nossa palestrante do dia. Palestrante, eu não. Você hoje está de palestrante. Inclusive, você está aprovada na disciplina já. Então, você não é minha aluna. Deixou de ser aluna, porque já passou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Porque é doido para que ninguém pergunte, né? Eu não, estou aqui à disposição de vocês. E olha que Nicole viu que ela não está de pijama. Não estou de pijama porque eu acabei de chegar do trabalho, senão não estava. A prova disso é a bolsa lá atrás. Exatamente, ali ainda. E o quarto rosa. Bem fofinho meu quarto. Ai, meu Deus do céu. Então tá, então a gente agora vai continuar a nossa aula, já que ninguém quer perguntar. Eu quero dizer, Isabela, que realmente eu estou muito orgulhoso do que você conseguiu produzir. Obrigada. Você vai continuar escrevendo, e eu quero dizer claramente, eu já disse isso, eu vou dizer de novo, que quando você estiver lá fazendo seu doutorado, tiver dúvida, se o velhinho aqui puder ajudar, ainda vai ajudar. Ai, tá certo, professor. Obrigada. Uma honra para mim. É ótimo. Foi minha. Vamos voltar para a aula, gente. Posso sair, né? A câmera se quiser, pode. Até pode sair também. Tchau, lindinho. Tá. Viu? O que eu queria que vocês fossem assim? Todos vocês vão ser assim, como Isabela. Tchau, Isabela. Tomara mesmo, Gelane. Bom, como eu estava dizendo, e a aula da gente foi... Eu estou usando exatamente Isabela como modelo de aula, porque ela fez exatamente o que eu quero que vocês façam. A aula de hoje é para ensinar vocês a montarem o capítulo. Mas como montar o capítulo se eu não estou presencial pegando e rabiscando? É fazendo como
como que vocês estão fazendo agora, mandando para mim, para eu, na medida do possível, ler. Confesso a vocês que eu não li o trabalho de vocês ainda, porque, propositalmente, eu forcei vocês a postarem. Agora sim, a partir de hoje, quando vocês postarem o ele completo, eu vou ler. Certo? Então, o que é que vocês têm? Só para a gente fechar o raciocínio inicial. Vocês, de hoje a 8, que é a nossa prova, nossa avaliação vai ser no dia 20 e... quanto? 25, dia 25, ou seja, semana que vem, vocês não precisam me postar nada, a não ser aqueles alunos que queiram que eu corrija antes de entregar definitivamente. Então, vocês vão ter o direito de postar para eu corrigir. Ou é hoje que eu peço? Não, é agora. Vocês postam agora. Como foi que a gente fechou, gente? Eu não me lembro, que eu botei isso no cronograma, eu falei para vocês, está gravado isso, mas eu não me lembro. Como foi? Alguém lembra? A gente fechou que o senhor ia deixar a gente postar no dia da prova, o senhor vai corrigir e vai mudar as observações para a gente, foi isso? E na outra semana que bota o definitivo, né? Foi, pronto, beleza. Então, vamos lá na sequência. Vamos fazer dia 2 é o dia definitivo, exatamente, que é na outra semana. Então, vamos lá. Inclusive, vocês vão usar o dia 25 para estudar para outra prova, enfim, para fazer o melhor, fazer outro estudo. O que eu quero de vocês é a gente fazer uma checagem. Todos vocês fizeram a introdução. Precisa responder sim. Pode responder. Pronto, mas não precisa, nem precisava responder. Quem não o fez, pronto, vamos fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta, quem não o fez, aí pode dizer alguma coisa. Eu vou entender que todo mundo que em silêncio é porque fez, tá bom? Então, fizemos a introdução. Eu não pedi o sumário porque o sumário não consta. Não consta. E eu quero fechar com vocês uma coisa ainda hoje para a prova da gente, para não passar desapercebido. Mas vamos lá. Certo, Bárbara. Todos fizeram referencial teórico. Aí Bárbara já me disse que está terminando e vai postar. Beleza. E agora a gente vai falar sobre o capítulo final. Todo mundo já fez o capítulo que fala sobre o tema. Aí sim eu quero ouvir vocês, se não fizeram. Se fizeram... Tá, Laísa, eu vou entrar nisso também, Laísa. Todo mundo fez o capítulo que fala sobre o tema. Bom, as considerações finais. O que são as considerações finais? É um texto onde o aluno ou o autor ele vai se posicionar em relação à prestação de contas. O que é a prestação de contas, gente? É você dizendo, eu fiz uma pergunta lá na introdução e no decorrer do trabalho eu respondi ela. Olha aqui a resposta. O objetivo que eu levantei foi tal. Eu alcancei. Olha aqui a prova. Então, é meio que você botar em cada parágrafo a prestação de conta das coisas. Então, você pode botar assim, este trabalho teve como princípio fundamental alcançar a pergunta de pesquisa levantada, que foi essa. Aí você responde ela conceitualmente. Nada de novo, e sim o que está no trabalho. Como o trabalho é curto, as considerações finais também elas tenderão a ser mais curtas. Ao contrário de pessoas, como alguns de vocês, tanto vocês como o pessoal da noite, fez um trabalho mais extenso, se empolgou, e teve gente que fez um trabalho com 20 páginas. Eu não sei se foi daqui da tarde ou se foi da noite. Com 20 páginas, é quase uma monografia. Não queria isso, mas eu não vou perder, não. Não, tudo bem. Eu vou dar tempo, Cíntia, calma, vou dar tempo, porque agora está valendo, agora é valendo. Certo. Sobre a quantidade de páginas de cada o quê? Não precisa. Vamos lá, tudo bem, já entendi a sua pergunta, Cíntia. Não encontrei a tabela original da revista britânica. E na revista brasileira, que descreve, não faz tabela. Só uma lista da posição de país. Você pode construir, Estela. Você faz uma tabelinha e aí você vai escrever assim, fonte. Aí você bota a revista britânica, aí você bota assim, adaptada pela autora, pelos autores. Você pode fazer isso, viu?
Você pode botar assim, fonte, tal lugar, adaptado, ou ao contrário. Ou você pode botar... Se você vai melhorar mesmo, você vai botar assim, ó, fonte, os autores, adaptado da revista britânica tal. Eu até acho melhor. É você que... Pronto, tu sabe, você que sabe. Citou lá na referência, né, Cíntia? Bota lá, tem a forma de você citar um vídeo. Então, vamos lá. A intro tem sim, o material lá, o material de apoio. É um dos materiais em Word que eu mandei para vocês. É material de apoio. É apoio referências. Tem lá, no fim, como se cita vídeo. E também tem lá, se você entrar no fastformat.com.br, lá também tem, viu? Lá também tem a forma que você faz. Você faz o vídeo, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que é que, na introdução, eu quero que vocês façam em torno de uma página, Nem meia e nem duas. Nem uma e meia. Assim, uma página, em torno de uma página. Pode ser um parágrafo a mais, um parágrafo a menos. Referencial teórico, umas 2 páginas, igual ao capítulo. Então, o referencial e o capítulo, eu quero que tenha em torno de 4 páginas, 3, 4 páginas. E aí você finaliza as suas considerações finais com meia página. Não vai cair porque você fez demais. Vai cair se você fizer de menos. O mínimo é 5 páginas. Se fez 4, a nota cai. Entendido? Bom, então a gente já falou. Vamos lá, vou repetir. Repetir o que, Suelane? 2 páginas de referencial, 2 páginas do capítulo. Isso. Em torno disso, essa parte. O trabalho inteiro, no mínimo 5 páginas. Então, quase uma página de introdução, perto de uma página, perto de 4 páginas as considerações, os capítulos, o 2 e o 3, e finaliza com mais ou menos uma meia página, estourando uma página nas considerações finais. Pode, Gerlene, pode. Eu não queria, mas pode sim. Pode sim. Como eu disse, o que vai prejudicar a nota de vocês e pode até reprovar é se for plágio. Tá? E aí a gente vai conversar o que é plágio hoje, porque aí dá tempo de vocês consertarem. Esses capítulos são o referencial e o capítulo do tema, que é muito parecido com o referencial teórico. É muito parecido. Às vezes é a mesma coisa, só uma continuidade. É quando nesse capítulo você fala um pouco mais específico do tema. Eu vou dar um exemplo de Isabela. Isabela falou, no referencial teórico, ela falou sobre o princípio da bagatela. Então, para ela falar do princípio da bagatela, ela falou do direito, ele falou das penas mais brandas, das penas menores, de quais são as respectivas punições. E aí ela fala do princípio da bagatela. Lá no outro, e aí a segunda parte do referencial teórico, ela fala sobre o sistema carcerário brasileiro, o sistema carcerário como um todo, o sistema carcerário brasileiro, fala da função social que ele tem, da função jurídica que deveria ter, e aí faz uma pequena, nem faz crítica. Aí ela juntando os dois. Ela fala da crime da bagatela em relação ao sistema carcerário brasileiro, aí sim ela faz as críticas que autores falam, trazem, e ela constrói todo esse capítulo em cima disso. Ela aparece com referencial teórico, só que ele fala pontualmente do assunto. Que, como vocês perceberam, não existia o assunto. Ela falou de um assunto, sistema carcerário, o outro assunto, crime de bagatela, e ela meio que criou um capítulo, que é a relação dos dois. Usa sim. Nesses 2 capítulos é obrigatório usar citação, Lúcia. Então, eu quero saber o seguinte, todo mundo entendeu esses 2 capítulos? Bom, já entendeu. Considerações finais. O que são as considerações finais? É o fechamento do trabalho. E aí, explicar de novo o que, Lívia?
Vamos lá. Introdução. Tá nervosa com o quê, menina? Com esse trabalho? Não, relaxa. É porque Isabela subiu o sarrafo, não foi? Sim, olha, deixa eu falar para vocês. Em relação à citação no trabalho, nos capítulos, olha, na introdução, ele não é obrigatório, é opcional, mas eu quero. A introdução é opcional colocar citação. Nos capítulos, ou seja, no desenvolvimento, é obrigatório ter citação, ter referência, ter fonte. É obrigatório. Na conclusão, nas considerações finais, é proibido colocar citação, qualquer referência. Tirei a dúvida? Então, a introdução fala do trabalho como todo mundo já fez. É só refazer. Como foi que você fez, Cíntia? Conte para mim como você fez. Vá, fale para mim como você fez. Se quiser. Ô, professor, eu fiz assim, eu fiz o referencial teórico, depois eu fiz umas considerações finais. Está muito baixo, Cíntia. Está muito Peraí, baixo. deixa eu pegar o volume. Lívia, não é uma citação por tópico, seria interessante. Lembrando que, Lívia para todo mundo. Onde é que é para botar uma citação? É toda vez que você afirmar alguma coisa. Quando você afirmar, se posicionar, colocar alguma informação, você precisa botar referência. Não, é proibido, João. Proibido, viu? Proibido colocar citação na conclusão. Conclusão é o seu espaço. Em cada capítulo, Lúcia, precisa ter citação. No capítulo 2 e 3, que a gente está fazendo só o 2 e o 3, e no 1 não é obrigatório, na introdução não é obrigatório, mas eu até gosto, que eu acho que fortalece muito o argumento. Mas é obrigatório ter no desenvolvimento. Lembrando que todo trabalho acadêmico é dividido em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é opcional, desenvolvimento, todos os capítulos são obrigatórios ter referência, e na conclusão é proibido. Fale, Cíntia. Sim, professor. Eu fiz o referencial teórico de acordo com aquele sumário que o senhor pediu para a gente fazer. E depois eu fiz umas considerações finais, tipo assim, retomando o que eu tinha falado no referencial. E coloquei uma citação, entendeu? Aí, por isso que o senhor falando aí, agora eu percebi que eu errei. Você não errou, você fez meio que incompleto. Talvez o que você botou no referencial teórico esteja tão completinho que você pode dar o recorte nele mesmo. Pronto, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Mas eu vou olhar direitinho. Tá certo. Deixa eu ver mais o que o pessoal está dizendo. O meu nome é, como autor, é embaixo. Você bota autor embaixo. Meu nome no segundo, abaixo do de vocês. Então, vamos lá. Considerações finais. Todo mundo entendeu ou tem alguma dúvida? Ô, professor. Oi, Suelânia. Tira uma dúvida, por favor. Diga. Se eu gostei de uma citação de um artigo que eu li, aí na referência, eu tenho que colocar a referência do artigo e da citação também? Do autor? Não entendi. Veja bem, no meu artigo eu li uma citação... Não, eita, peraí. Eu li uma citação que eu gostei de um artigo. Só que eu quero colocar no meu artigo. Aí eu tenho que colocar em referências o autor do artigo... Ou não? Lá na sua referência, né? Isso, lá embaixo. Eu tenho que colocar de onde eu tirei e o autor também daquela citação, os dois juntos. Você vai colocar a referência de onde você leu e não do que você gostou. Tipo assim, você leu minha citação certo. No trabalho de Isabela. Certo. Você vai citar como referência o trabalho de Isabela e não o meu. Certo. Ok. Obrigada. Mais perguntas? Bom, é isso que a gente está tirando todas as dúvidas aqui, né? Aula de esclarecimento. Considerações finais. Alguém tem alguma dúvida?
Não tem, né? Mas vou falar assim mesmo. Lembrando, só para vocês imaginarem, qual é a pergunta de pesquisa que você levantou? Quais as causas de enxaqueca? Lembra do exemplo? Então, ao longo do trabalho, eu identifiquei algumas das causas. Então, nas considerações finais, eu vou dizer, dentre várias causas existentes da enxaqueca, a causa que prevalece é tal. Vamos lá. Vi uma citação de Foucault no artigo de Gomes, aí eu coloquei assim, Foucault, Apud de Gomes, 2015. Veja, Estela, você vai citar o Foucault, tem que dizer o ano da obra de Foucault, nessa obra aí, Apud Gomes, o ano 2015, página tal. Se você vai repetir a citação, você vai ficar assim, ó. Peraí, viu? Aqui. Sei lá, vou botar a data que eu não sei qual é. Apud Gomes, 2005. Página. Deixa eu mostrar a vocês como é que ficaria, viu? Ficaria mais ou menos assim. Na referência não, Cita. Na referência você vai botar só, por exemplo, nesse exemplo você vai botar Gomes. Eu botei até errado aqui. Está erradinho aqui, que eu botei um maior que aqui errado. Ó, certinho, né? Seria assim. Certo? Entendido, então? Outra coisa, não esqueçam algumas coisas. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. No trabalho, todos os autores que você usar no trabalho tem que estar na referência. Todo trabalho, todos os autores que estão na referência tem que estar na obra. Tem que ser a mesma quantidade. A mesma quantidade. Livre é mais ou menos meia página, porque como você vai trabalhar com 5 páginas de artigo, meia página é ideal. Mas para quem escreveu 20 páginas, é proporcional, né? Seria mais ou menos, o limite seria 2 páginas. O limite das considerações finais é 2 páginas. Limite máximo. É o que se entende por máximo. As tuas considerações finais têm 2 páginas e pouco, Estela? É isso que eu entendi. Ô, Nicole, não tem problema não, eu não estou gravando, depois você assiste. Fica aqui. Eu pensei que você estava querendo fugir da minha aula. Então, vamos lá. Introdução, capítulo 1. Desenvolvimento, capítulo 2, referencial teórico e capítulo... Você dá um nome ao capítulo 3, tá? E, por fim, capítulo 4, considerações finais. Capítulo 5, tópico 5, referências. Algum de vocês vai usar anexo depois da referência. Tá? Então, vamos... Introdução, capítulo 1. Capítulo 2 e 3, que é o capítulo de desenvolvimento. Capítulo 4 as considerações finais, são as considerações finais. Capítulo 5 são as referências. 5 capítulos. Entendido? Como seria a capa? Deixa eu mostrar a vocês como seria a capa. Eu já até separei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Mostrar aqui para vocês como seria
Já apareceu aí? Sim, professor. Então vamos lá. Está aqui, ó. Associação Vitoriense da Educação e Cultura, AVEC, Centro Universitário Facol, Unifacol. Aqui é a coordenação do curso de Direito, né? Aqui é um exemplo só que eu estou trazendo. Coordenação do curso de... O título do trabalho, centralizado. Logo embaixo, os autores. Os dois autores, em ordem alfabética de nome, não de nome científico, tá? Nome mesmo, ordem alfabética. E por baixo, e o último, o nome do orientador. Que neste caso sou eu, a menos que você já esteja em conversa com algum professor. Tá? Não tem abstract, ou seja, não vai ter o resumo em língua estrangeira. Faz o resumo e já começa com a introdução. Aqui não tem não, tá? Aqui é só controle. Então aqui começa com a introdução. Então o artigo já começa aqui, ó. Introdução. É numa mesma sequência. Eu não sei porque o aluno fez isso. O resumo tem que ter até, no mínimo, 100 palavras. Como é que a gente sabe disso? Deixa eu botar outro exemplo para vocês. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Eu estou aqui corrigindo os trabalhos dos meus alunos. Já apareceu aí? Aí eu preciso ouvir de vocês. Já apareceu? Sim. Oba! Tá aqui, ó. O que é o resumo? Tá aqui. O resumo precisa ter, aí você marca tudo e vai aparecer aqui no cantinho, ó. Quantas palavras tem aqui? Estão vendo aqui 257 palavras? Conseguem ver isso, né? Conseguem Sim. ver? Pronto. Perceba, aqui nesse resumo só precisa ter, tem que ter no mínimo 100 palavras. No mínimo 100 palavras. Tá? Deve conter na introdução, no resumo. Alguém tem noção de o que tem que ter? Lúcia, eu te expliquei. Você entendeu, Lúcia? Tem que ter, no mínimo, 100 palavras. Marca o que você escreveu e ele diz no canto do Word a quantidade de páginas, de palavras. Tu quer ver a capa, Marcelo? A capa inicial é... Deixa eu interromper aqui para botar de novo. É que eu tenho que mostrar de uma por uma. É isso aqui? É isso aqui, Marcelo? Nos dois, Lúcia, nos dois. A metodologia tem que estar nos dois. Mas no resumo ele é mais curto ainda. Veja só a sequência. Fala, Suelane. Não, desculpa, foi que apertei aqui. Então vamos lá. O que é que deve constar no resumo? Um texto. Não, aí que tá. Não é a mesma coisa que você repete, é assim. Tem que conter o que é o tema, o que é o trabalho, como foi feito e para que foi feito. É o que é, como foi e para quê. O que é? Eu tenho até no material que eu já disponibilizei para vocês. Deixa eu só procurar aqui. Eu já disponibilizei esse material, só não sei qual foi o dia. Que eu mostro o que é que precisa ter na introdução. Deixa eu ver se eu acho. Não está aqui. Deixa eu ver se tem.
Eu sei que eu guardei, eu mostrei lá que mostra o que é, para que e como foi. Não sei se está aqui. Eu tenho que procurar agora de novo. Só um instante, ver se eu acho, tá? Enquanto isso, vamos voltar para o texto. Vamos voltar. Deixa eu ler aqui, Estela. Isso mesmo. É bem isso aí. É bem isso aí. Só que às vezes tem 100 palavras, viu? Professor, o meu tem 153. Tá bom, que no mínimo 100. No mínimo 100. O ideal é 150. O ideal. Mas eu estou pedindo até no mínimo 100. Deixa eu ver se eu encontrei o que eu quero. Eu passei para vocês já isso, mas eu acho que vocês não. Ai, danado. Eu não estou conseguindo, encontrar. Eu estou tentando enviar o meu, mas não está indo, não. Enviar para onde? Aqui para o senhor ver. Não, mas você não vai postar hoje? Eu já postei, na verdade. E eu postei tudo que eu tinha feito até agora. Ah, então tá. Mas aí eu vou ler a partir do que foi postado hoje, tá? O que eu vou postar hoje é o que eu vou começar a olhar. Por exemplo, é você com quem? Eu e Deus. Fez sozinha, foi? Pronto, aí você vai botar só seu nome aqui, né? Só seu nome. E Eu aqui fiz esse o meu modelo nome. aí para o senhor também. Tá Já tudo fez, certo? né? Palavra-chave, tá, eu gostei, viu? Eu gostei, Estela, como você botou. Tá bem apropriado mesmo. Alguma dúvida sobre o que vai fazer no começo? Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo abrir. Deixa ele abrindo aqui, que ele tá difícil. Meu computador hoje está sem memória. Ele está com uma vaga lembrança. Abriu. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um instantinho, viu, gente? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar isso para vocês verem aqui. Deixa eu ver se quando apareceu eu digo. Vocês me dizem. Apareceu, né? Olha aqui. Artigo é parte pré-textual. Resumo, tal, não. O resumo deve ser escrito na língua vernácula, ou seja, na nossa língua, no máximo de 200 palavras, tá vendo? Palavra-chave de 3 a 5 abaixo do resumo, tá certo? O artigo, o que ele deve destacar? O campo investigativo, né, o que você fez, o objeto de estudo, falar um pouco dele, falar dos objetivos, geral e específicos, bem rapidinho, fala só do geral. As principais teorias que você discutiu, se tiver amostra, se tiver, mas no caso vocês não têm. O ano da pesquisa também não precisa falar, só que se você tivesse estudo de caso aqui. A metodologia adotada, ou seja, foi um estudo bibliográfico utilizando artigos e obras relevantes sobre o tema. Aí diz o tema. E quais foram os instrumentos utilizados? Foi utilizado a bibliografia. E uma conclusão básica da pesquisa de vocês. Isso é o que tem que constar no resumo. Alguma dúvida? Minha questão é,
Minha pergunta que eu quero fazer, a pergunta que eu quero fazer a vocês agora é: quem ainda tem dúvidas sobre o banner? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Caramba. Peraí. Aula. Cadê o banner? É o modelo do banner. Eu mandei para vocês o banner, gente. Eu mandei para vocês o banner. Se mandou, aqui não tá, não. Eu vi só na sua aula. Eu mandei, mas eu vou botar de novo para é melhor errar por excesso do que por falta. Deixa eu botar ele para vocês e a gente vai conversar sobre ele e eu termino a aula mostrando ele no trabalho, postando ele na sala. Sim, está no classe 1, como você disse. Mas quem não vê, é só postar de novo, não tem problema nenhum, não. Tá aqui, ó. Aqui ele está editável. Então você vai colocar o título do trabalho, o nome de vocês, científico aqui, ó. Tá? O científico. Graduandos em Direito, da Unifacol, vai ajeitar. E o orientador, mesma coisa. Entendido? Aqui. A introdução mais breve ainda, fala rapidamente sobre todos os conceitos necessários, você vai falar do trabalho. Olha só, aqui é a introdução, objetivo, metodologia. Isso aqui você apresenta, que é a tua introdução do modo geral, só que bem simplificado. Aqui, se você tiver hipótese, coloca aqui. Objetivo / hipótese. Coloca aqui. Metodologia. Mas é menor do que isso, bota pequeno também. Se você quiser, aí aqui você pode incluir fundamentação teórica. O que é fundamentação teórica neste caso? O trabalho de vocês não tem resultado. O trabalho de vocês tem referencial teórico. Então, no lugar de referencial teórico, vocês vão colocar, de resultado de discussão, você vai colocar fundamentação teórica. Aí vai colocando basicamente os conceitos que você julga mais importantes. Aí você vai botar o capítulo 2 e capítulo 3 neste pedaço aqui. E aí, entenderam? Próxima aula, ou seja, na prova, é isso que eu quero ver com vocês. Vocês vão postar lá como fosse prova, no dia mesmo da prova. Eu vou deixar o dia todo aberto. Vocês vão postar para mim, o sumário definitivo. Não vai constar o sumário no artigo, viu, gente? O artigo não tem sumário. Ficou claro isso para vocês? Não tem sumário, não tem capa, não tem contracapa. Bom, não tem, então não tem. Então vocês vão postar no sumário, ou vocês vão postar o sumário para mim, só o sumário. Não, Maristela. Não. Você só faz ele virtual e no dia da apresentação, aí eu coloco ele, para vocês apresentarem em cima dele, entendeu agora? Você vai apresentar o banner, a sua apresentação de vocês é em cima do banner. Não, Lívia, não tem capa, não. É assim, começa direto com o nome da instituição, no título do trabalho, aí do lado direito já coloca o autor e os autores, vem para o lado esquerdo, bota centralizado o resumo, aí já começa a introdução e vai até o final. Nicole, vai ficar bem bonito, né, Nicole?
A gente fechou que Lívia, na semana da segunda chamada. Na semana da segunda chamada. Então, a nossa quarta. Tá no calendário a segunda chamada. Tá? Então, vamos lá. Ô, professor. Oi? Professor? Aí esse banner é só num dia da segunda chamada. Cada um vai apresentar através desse banner, né? Por exemplo, é você e quem, Celânia? Eu e Viviane. Pronto, aí, no dia, você me dá o banner, abre Certo. o banner do jeito que tá aí e vocês entram e apresentam. Ok, certo. Obrigada. Ô, professor, Oi, João. eu tenho uma dúvida na referência. Veja, quando a gente pega uma referência da internet, aí na referência a gente pega o artigo da internet, a gente coloca na referência o link do site, né, do caso, e no final a gente tem que colocar o acesso, a data que a gente teve acesso, ou não é obrigatório? Isso, a data do acesso. Tipo, Exatamente, acesso local e data. tem que ter o local. Beleza. Disponível em, acessado em. Beleza. O dia que você... Viu? Onde é que é para enviar o banner? Veja só. O banner poderia ser enviado antes. Quem quiser, porque eu já corrijo. Professor, se o senhor quiser, mostra aqui na aula para ajudar a gente, os meus erros. Se eu posso pegar os seus erros, porque você quer me dar seu trabalho completo para eu falar dele, é? Mas eu teria que ler antes, né? Pelo menos que seja um pouquinho antes, né? A menos que você queira me dar agora, a gente para o intervalo, eu leio o seu trabalho, bota no WhatsApp. E aí eu uso o seu trabalho para fazer os comentários, tá certo? Quer parar agora, gente? Vamos lá. São 3h25, então 3h30. 4 horas a gente volta para finalizar, tá certo? Ok.